Boa noite a todos. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando nessa live através do canal da UTF-PR Campus Dois Vizinhos no YouTube. O Qualifica é uma iniciativa do Departamento de Estágios em parceria com os PRAs, professores responsáveis pelas atividades de estágio do Campus Dois Vizinhos. Nesse segundo dia de palestra, receberemos a professora Simone Pereira, técnica agrícola pelo Colégio Dom Agostinho Icas, CODAI, zootecnista formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, MBA em Gestão de Projetos pela Universidade dos Guararapes, UniFG, sócia-diretora da Estratégia Consultoria em Gestão de Projetos Agropecuários, criadora de cursos online sobre zootecnia e gestão de projetos, escritora do e-book Os 5 Desafios do Gado Leiteiro no Brasil e palestrante no ramo do agronegócio. A professora Simone ministrará a palestra Redes Sociais e a Conexão Profissional. Seja bem-vinda, professora Simone. A palavra está com... Muito obrigada. Boa sorte. Obrigada, Shelley. Antes de nós começarmos a conversar aqui sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, eu quero primeiramente agradecer, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e dizer, gente, que esses convites que a gente recebe, mesmo que seja de uma forma diferente, como a gente vai conversar daqui a pouquinho, exerce um prazer enorme na gente, porque faz com que a gente lembre que, embora tudo isso esteja mudando, a gente esteja meio atropelado diante dessas coisas que a gente está vivendo agora, ainda somos profissionais, ainda falamos com o público, mesmo que sendo na frente de uma tela de computador, mas eu tenho certeza que todos vocês estão aí me acompanhando com a mesma satisfação, com o mesmo empenho, se estivéssemos presencialmente. E hoje eu quero, de antemão, já agradecer todos que estão aí, esse convite, como eu já falei, maravilhoso do Qualifica, de Vicente, de Shelley, e vocês que deram esse tempinho diante das atividades rotineiras de cada um, na universidade, nos estágios, para estar aqui acompanhando esse assunto que fala sobre redes sociais e a conexão profissional. Mas antes de nós irmos para esse assunto, redes sociais e a conexão profissional, a gente vai falar de algo que se chama habilidades. Simone, o que tem a ver habilidades com redes sociais e conexão profissional? Vamos lá, vamos entender o que significa habilidades. Se a gente for procurar lá no nosso Google, no nosso dicionário, a gente vai ver que habilidades são exercícios ginásticos, de destreza, de agilidade, de facilidade, daquilo que a gente sabe fazer bem. E então, se a gente pega para essas habilidades e leva para o nosso lado profissional, o que é que vem a ser a habilidade profissional? Então, gente, na habilidade profissional, eu vou ter capacidade associada com o saber fazer. Aquilo que eu sei fazer bem, eu tenho total confiança em desempenhar. É o famoso know-how. Quero saber aí de vocês que estão assistindo essa palestra, esse bate-papo, quem já ouviu falar sobre essa palavra? Ah, Simone, ela tem know-how vamos ver, em falar em público. Tá certo, então Simone, ela sabe fazer, ela tem habilidades em falar em público. E esse know-how, gente, quando você se pergunta, poxa, saber fazer, habilidades profissionais, o que tem a ver com esse tema? Redes sociais e a conexão profissional. Vamos entender mais um pouquinho. Eu trouxe esse GIF aqui para vocês, que mostra 3 pessoas fazendo algo repetidamente, que nós chamamos de fazer repetitivo. Vamos entender. Esse fazer repetitivo é aquele fazer que a gente já está habituado, e todos os dias a gente se senta na cadeira e vai fazer, ou a gente está na nossa empresa e vai exercer,
ou a gente vai ministrar a aula, é aquilo ali que nós fazemos dentro da nossa zona de conforto, o nosso fazer repetitivo, usando as mesmas ferramentas, com aquelas mesmas habilidades, mas vamos pensar no seguinte: de repente, a gente se vê numa situação inusitada, onde o meu saber fazer, que é o meu know-how, as minhas habilidades, sofre um choque diante de uma pandemia. E eu me vejo diante de redes sociais para poder expressar tudo aquilo que eu tenho capacidade de fazer. Será que é algo que a gente aceita bem? Será que é algo que você... Ah, não, isso aqui eu tiro de letra. Quem aí do outro lado, eu estou imaginando aqui que tem um monte de gente do outro lado da minha tela de computador e que está todo mundo levantando a mão para querer falar. Então, aí, quem do outro lado já se perguntou se já, quando no início do ano, em janeiro, sabia que ia existir essa situação inusitada? Você estava lá, na sua zona de conforto, fazendo as mesmas coisas, com seu fazer repetitivo, com as suas habilidades, e de repente você é pego numa pandemia, numa situação inusitada que te leva a fazer propostas na frente de um computador, numa reunião online, colocar os teus projetos para jogo numa rede social, fazer lives para mostrar o teu trabalho numa rede social, e estar ministrando uma palestra diante de uma plataforma com várias pessoas que a gente imagina que está do outro lado. Então, será que isso é simples? Será que isso é fácil? Vamos saber agora. Eu trouxe aqui a palavra reinventar. Vamos pensar o que é reinventar. Reinventar é a gente fazer algo que já existe de uma maneira diferente, não é isso? Então, eu, Simone, eu já trabalho com projetos, eu já presto consultorias, eu já ministro palestras, mas eu tive que me reinventar. Eu tive que aprender a estar aqui na frente de uma tela de computador, na frente da tela de um celular, falando com pessoas que eu estou imaginando que estejam do outro lado. Então, eu precisei me readaptar a essa nova fase. E hoje, o que é que eu tenho? Mais de 80% das minhas atividades como home office. E precisei utilizar essa palavra de 2020, que é reinventar. Vocês podem me perguntar aí do outro lado: Simone, é fácil a gente se reinventar? A gente vai ver mais lá na frente, eu não quero dar spoiler aqui a vocês, não é fácil, que a gente tem que unir essas habilidades, tudo que a gente aprende, que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida, vocês que estão na universidade, vocês que estão nos estágios, ou que estão pleiteando a vaga em um estágio, no primeiro emprego, não é fácil se reinventar. Hoje, eu trabalho com alguns grupos, 4 universidades, dentre essas 4, tenho unidades acadêmicas na Associação Brasileira de Zootecnistas, a qual eu estou como diretora, e essas equipes, muitas delas, já voltaram às suas atividades remotas. E muitas dessas equipes, muitos desses graduandos, assim como muitos de vocês que estão aí do outro lado, precisaram se reinventar nessas atividades. Atividades online, para colocar os seus arquivos em uma plataforma para que o professor ele possa ter acesso. Então, tudo isso precisa de uma readaptação das nossas habilidades, daquilo que a gente viu lá no comecinho, do saber fazer, do nosso know-how e daquilo que a gente já estava acostumado, que é chamado do nosso fazer repetitivo. Então, vocês podem já ir pensando aí que nada disso é fácil, mas a gente precisa se adaptar, a gente precisou se reinventar nessa palavra tão usada em 2020. E com isso, a gente traz o que antes já falávamos muito na época da Revolução Industrial. Eu me lembro, gente, no ano de 90 e pouco,
quando eu estava no colégio agrícola, que eu também sou técnica agrícola, e as pessoas na nossa turma falavam muito, meu Deus, essa era digital, o que essa era digital vai aprontar? A gente vai substituir o quê? O analógico pelo digital, como é que vai ser isso? Que transformações na sociedade essa era vai trazer? Eu mesma falei, minha gente, isso vai trazer um monte de desemprego. E o que as pessoas, toda a população, todas essas pessoas que estão aqui nesse slide vão fazer? Vai todo mundo ficar desempregado. Será que houve isso, gente? Será que os nossos pensamentos, o pensamento da minha turma lá no Agrícola, no ano de 90, era isso mesmo que acontecia? Bom, essa era digital, essa mudança de tecnologia, realmente trouxe incômodo, realmente trouxe muito desemprego. Eu me lembro bem que nessa época que começou a chamada era digital, houveram muitos desempregos. Mas o que as pessoas precisaram fazer diante disso tudo? Eu estou ouvindo vocês me respondendo aí. Precisaram se reinventar, precisaram se capacitar, precisaram entender o que é que a nova tecnologia, o que é que o digital estava pedindo dos profissionais, para que eles estivessem conectados com o mercado de trabalho, com os estágios que estavam ali batendo na porta. Então, essa era digital, ela também trouxe muitas melhorias para os profissionais, porque eles entenderam que precisariam saber fazer, criar novas habilidades, desenvolver novas habilidades para atuar naquela tecnologia que estava sendo lançada ali, dentro do mercado de trabalho. Então, vocês entendem que é uma questão de visão. A gente pode escolher achar que a era digital, ela trouxe vários problemas sociais, transformações negativas na nossa sociedade, mas a gente também pode pensar que foi a oportunidade de todos nós nos reinventarmos, de todos nós aprendermos a sair daquela zona de conforto e utilizar de uma maneira mais ágil, utilizando o conceito da palavra habilidade, aqueles exercícios de destreza, para poder lidar com o novo, com o que essa era digital estava pedindo de cada um de nós, profissionais, estudantes, estagiários, monitores. Gente, eu sei que daí, no outro lado, tem vários perfis de profissionais, e eu espero que cada um de vocês estejam se identificando com esse nosso bate-papo. E aí, o que é que eu trago? 3,8 bilhões de conexões, o que é que isso tem a ver, Simone? Vamos entender agora. Essas habilidades que eu tanto venho falando, que eu tanto falo desde o comecinho dessa palestra, faz com que nós, profissionais, estejamos com nossas habilidades devidamente conectadas. E isso traz, nos dados das pesquisas, que 3,8 bilhões de pessoas estão conectadas, destravaram a mente para o que as mídias sociais, para o que as redes sociais trazem de novo. E fez com que o país estivesse como segundo no ranking de utilização de aplicativos, no ranking de conexões. E aí, você pode pensar, mas Simone, quer dizer que eu só posso ter habilidades como profissional se eu estiver devidamente conectado. Eu só vou deixar marcas se eu estiver devidamente conectado. Vocês gravem aí, no começo da palestra, eu comecei falando sobre habilidades, tá? Então, vamos fazer a conexão profissional e habilidades com o tema que a gente está falando, que é redes sociais. Então, nesse slide, eu estou trazendo para vocês que 3,8 bilhões de conexões foram formadas. E esses profissionais, eles desenvolveram habilidades que deixam marcas em quem? E será que conhece esses profissionais, que entende esses perfis de profissionais, de estudantes, de estagiários? Quem é?
Se eu estou conectada às redes sociais, com essa oportunidade de conexão, eu vou deixar marca em quem? A gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Nesses lives, gente, a gente ouve muito falar, há tempos atrás, no famoso boca a boca. Simone, olha, quando você terminar a universidade, eu vou te indicar para aquele produtor de gado de leite. Eu estou falando isso, tá, gente? Mas vocês vão pensando aí dentro da realidade de vocês. Eu estou trazendo para a minha realidade, mas eu posso dizer que, Simone, faz um trabalho administrativo maravilhoso aqui na minha empresa. Se por um acaso o teu período de experiência terminar e o nosso gestor ele não te contratar, eu vou te indicar para aquele outro cliente. Esse é o famoso boca a boca, que influenciava e que influencia de forma direta nas nossas habilidades, na nossa indicação a uma outra pessoa. Isso eu estou falando, gente, tanto como profissionais autônomos, né? Ou para produtos, aqueles produtos que a gente está ofertando no mercado de trabalho. Simone, olha, eu comprei de você, da tua empresa, aquela bijuteria, gostei muito, não me deu alergia, eu uso ela há mais de 2 meses, né? 3 meses já é o período de teste de uma bijuteria e ela não escureceu, não me deu alergia. Então, isso também, o boca a boca, ele também vale para os produtos que a gente oferta. Mas será que todo consumidor, gente, todo nosso cliente, lembra do slide anterior que eu falei que a gente tem que fazer uma conexão, que a gente tem que deixar marcas unindo a nossa habilidade com as redes sociais, lembram disso? Então, será que todo consumidor, ele vai enxergar Simone, ele vai enxergar Vicente, ele vai enxergar Shelley com os mesmos olhos? Será? Vamos saber disso agora. Bom, diante disso que eu estou conversando com vocês, existe o posicionamento de cada profissional, de cada perfil profissional nas plataformas. Ou seja, um gestor de grandes empresas, ele tem um posicionamento diferente nas redes sociais. Isso é fato, né, gente? O empreendedor também. Produtores rurais. A gente vai falar um pouquinho dos produtores rurais. Eu não poderia deixar de homenagear, né, os nossos queridos produtores rurais e esses profissionais zootecnistas, agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas que estão no campo também. Simone, por que você trouxe o exemplo do campo? Gente, o campo era o lugar, o local que sofria mais preconceito em relação ao posicionamento nas plataformas de redes sociais. A gente ouvia que o campo estava a quilômetros de distância de um posicionamento nas plataformas. E hoje, o que é que a gente vê com isso? Eu vou contar uma história para vocês aqui bem rapidinha em relação a esse posicionamento nas plataformas. A ABZ Pernambuco, a Associação Brasileira de Zootecnistas, a qual eu faço parte hoje, eu estou como diretora, como eu já falei, a gente faz um trabalho nas redes sociais com lives no Instagram da ABZ Pernambuco. Quem for da área das ciências agrárias ou quem não foi e tiver curiosidade, pode acompanhar lá que a gente posta coisas bem interessantes sobre essa conexão profissional de vários perfis, tá, gente? E aí, com essas lives, né, nessa plataforma no Instagram, a gente começou a fazer esse trabalho focando nos profissionais zootecnistas e demais das ciências agrárias. E o que é que a gente se depara, gente? A gente se depara com produtores rurais assistindo às lives. Então, você começa a organizar as suas ideias e percebe que o campo, ele não está distante dos centros urbanos, das conexões formadas pelas redes sociais e os profissionais. Cada um dos perfis tem um posicionamento nessas plataformas. Claro que com um olhar diferenciado, como eu falei no slide anterior. Cada consumidor de serviços ou produtos, ele vai enxergar um gestor, um empreendedor, um produtor e um profissional
de jeitos diferentes, tá, gente? Mas cada um vai ter direito, vai ter a oportunidade de estar posicionado nessas plataformas. E com isso, eu pergunto para vocês, quais os benefícios dessa conexão? Quem está aí do outro lado, eu queria muito ouvir vocês e saber que eu ia perguntar, gente, vocês conhecem aí essa rede social desse chapeuzinho com a maletinha que está passando na tela de vocês? Guarda aí o que vocês têm para me responder e a gente vai para o final do bate-papo, da palestra, para que vocês me digam se vocês conhecem ou façam alguma pergunta referente a essa rede social. Mas quais os benefícios dessa conexão? Eu trago aqui antepassados, modelos de comunicação, conceitos enraizados. Gente, vamos pensar em redes sociais como algo que acrescenta em nossa vida. Não vamos pensar nas redes sociais algo que tira de nós a nossa facilidade de comunicação. Entender que cada um daqueles perfis, empreendedores, profissionais do campo, produtores, estudantes, estagiários, gestores, presidentes, tem um modelo de comunicação semelhante. A gente não pode esquecer, não tem semelhança, gente. A gente precisa entender que essa linguagem, ela vai ser modificada de acordo com o que a gente tem para oferecer, os perfis que nós estamos trabalhando. Então, é importante entender que os benefícios dessa conexão das redes sociais com o profissional, ela só vai acontecer de forma satisfatória se a gente entender que o que a gente aprendeu no passado, e além da fala, o corpo também fala, as expressões faciais também falam, e esses conceitos enraizados, que cada um perfil tem uma maneira diferente de se comunicar, continuam. Tá? A gente só vai agregar as facilidades das redes sociais com tudo que a gente já sabia dos nossos antepassados. Eu fiz uma palestra falando sobre gestão da comunicação no campo, gestão da comunicação no campo. E esses modelos de comunicação são muito importantes para que a gente, nós profissionais, independente dos nossos perfis que nós estamos trabalhando, do nosso público-alvo, que a gente vai ver mais lá na frente, nós precisamos entender que essa comunicação precisa ser cuidadosa, precisa observar cada perfil para que a gente se aproxime, para que a gente desenvolva o nosso trabalho. E, finalizando esse slide, lembrando que a conexão, os benefícios da conexão só vão ser satisfatórios se a gente integrar tudo que nós já sabíamos anteriormente sobre uma comunicação, sobre uma habilidade profissional, tá certo, gente? Nada de separar, só agregar valor ao que a gente já tem de conhecimento, de habilidades. E aí, a gente vai falar sobre segmentação de mercado. Simone, o que tem a ver habilidades, comunicação, conexão, redes sociais com segmentação de mercado? Quem está aí do outro lado e quer se colocar nas redes sociais, eu estou terminando agora a minha universidade e estou querendo buscar possíveis contratantes para que eu consiga pleitear o meu primeiro emprego. Então, você vai entender que nas redes sociais funciona como um grande mercado, gente, onde nós vamos ter os formadores de opinião, nós vamos ter a conexão com empresas. Observem aí esse segundo cartaz. O que é que tem nesse segundo cartaz, gente? Uma dupla sertaneja, né? Uma dupla sertaneja conhecida. Então, se eu faço uma promoção no mercado, né, no comércio, se eu faço uma promoção com uma dupla sertaneja conhecida, vai chamar a atenção de alguém, não vai? Alguém que vai se identificar com aquele cartaz porque gosta daquela dupla sertaneja. Então, vai dizer, poxa, ali, olha, lá na rede social, falando sobre aquela promoção e tem aquela dupla fulano de tal e fulano de tal.
já parei para prestar atenção na promoção. E se o preço estiver bom, aí é que a gente gosta e compra. Não é assim? E quando isso acontece, quando as empresas, quando o profissional, ele se vê conectado, ele se vê segmentado, ele começa a criar alternativas, estratégias para que as mais pessoas possam vê-lo, possam enxergá-lo, possam enxergar aquelas habilidades que ele está ofertando ali naquela rede social. E ele começa a observar algo, ó, gente, bem importante, que é o público-alvo. Simone, mas não é tudo a mesma coisa, não? Eu vou fazer um trabalho de apresentação e engajamento nas redes sociais, e o meu público não é tudo a mesma coisa, não? O meu público, o seu, o público de Paulo, o público de Mariane, é tudo igual, não? Gente, cada um de nós, profissionais autônomos, empresas, produtores, administradores, psicólogos, professores que estão dentro das redes sociais, ele puxa, ele conecta, olha, a conexão profissional com um público-alvo diferente. Então, você precisa entender dessa segmentação de mercado, que existem formadores de opiniões, que você precisa criar conexões com promoção, com destaques das suas habilidades, para poder conectar com aquele seu público-alvo. Tá joia? Se vocês tiverem perguntas, já colocam aí para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, essa figura, Simone, essa pessoa sem rosto, o que é que quer dizer isso? Vamos lá. Quem já ouviu essa frase, quem é visto é sempre lembrado? Eu já ouvi muitas vezes. O que vocês acham sobre isso? Será que eu preciso ser lembrada, eu preciso ser vista? Será que existe isso mesmo? Ou eu posso ser lembrada se eu nunca apareço em canto nenhum? Gente, uma coisa que tem um pouco a ver com a nossa palestra, mas foge um pouquinho de redes sociais, mas eu quero dar uma dica a vocês. Geralmente, a gente tem vergonha, né, de se apresentar quando tem um intervalo de uma palestra, quando está todo mundo lá no coffee break, a gente fica meio intimidado, não quer aparecer. Eu mesmo era assim, eu tinha vergonha de chegar lá no palestrante que estava lá no palco, porque para mim era o palestrante, ele estava no palco, então inacessível, eu não podia chegar até aquele palestrante. E eu ficava retraída, queria me mostrar, queria ser vista, queria fazer uma conexão profissional, mas não tinha como, né? Mesmo que hoje, isso acontecesse hoje, eu tivesse minha rede social, como eu tenho minhas redes sociais, mas se ali no presencial eu não chegasse até aquele palestrante, será que ele ia lembrar de Simone? Será que ele ia indicar Simone para algum trabalho? Será? Então, pensem aí, depois vocês me respondem, tá certo? Quem é visto é sempre lembrado, botem essa pergunta aí na cabeça de vocês. E com isso, dessa pergunta, quem é visto é sempre lembrado, eu trouxe aqui dados da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Lá vem Simone com agronegócio de novo. Eu estou trazendo o agronegócio, gente, porque era, como eu falei anteriormente, era algo bem distante da gente. Era algo que a gente pensava assim, poxa, os produtores rurais, os profissionais que estão no campo, nem tão ligados em tecnologia, muito menos a redes sociais. Vejam só. Foi feita uma pesquisa de hábitos, certo, com produtores rurais, e foi identificado que mais de 60% deles possuíam smartphones. Olha só, gente, fazendo a conexão profissional das redes sociais e o perfil deles, que são produtores. O que é que eles estavam procurando ali? Procurando possíveis profissionais, procurando possíveis empresas para fazer parceria, procurando possíveis colegas produtores para troca de experiência. E com isso, a pesquisa também trouxe que 3/4 desses 60 estavam utilizando as melhores e mais famosas redes sociais, que é o WhatsApp, Facebook
o YouTube. Então, a gente já desmistificou várias coisas ao longo desse nosso bate-papo, né, gente? Isso é uma pesquisa que foi feita por uma associação de marketing rural e agronegócio. Então, a gente começa realmente a desmistificar que hoje a gente vai ver lá os produtores, ó, tirando foto dele junto com o produto, né, que ele está ofertando, leite, carne, e postando nas redes sociais para divulgar. Pode ver estagiários que estão no campo e estão lá administrando a fazenda daquele produtor, e ele está lá tirando foto para mostrar que ele é um administrador, que ele terminou a faculdade de administração e conseguiu um emprego, conseguiu um estágio, ele está fazendo a divulgação dele, ele está promovendo o profissional que ele é, para quem estiver interessado, entrar em contato com ele. Então, ele usa essa oportunidade, dessa conexão das redes sociais para mostrar as habilidades profissionais dele. E aí, será que essa era digital, ela é assustadora ou uma era de oportunidades? Gente, eu estou deixando essas perguntas aqui. Se vocês quiserem, vocês vão me colocando isso, se não hoje, que eu não sei como é que vai estar o tempo, mas eu estou à disposição para conversar com vocês nas minhas redes sociais, tá certo? Sobre cada uma dessas perguntas, caso vocês tenham dúvidas. Então, redes sociais, ferramentas, perguntas-chave e planejamento. Simone, o que é isso? Hoje, gente, para qualquer conexão profissional, nós precisamos de planejamento. Eu falo isso todo o tempo, as equipes que trabalham aqui na minha empresa, tudo a gente precisa de planejamento. E antes de nos lançarmos como profissionais nas redes sociais, de utilizarmos essa ferramenta, independente do perfil profissional que a gente seja, que a gente esteja, nós precisamos fazer as perguntas chaves, que é 5W2H. Aquelas perguntinhas que fala aonde, quando, por quê, como, quem e para quem. Então, antes da gente se lançar no mercado de trabalho, seja você profissional formado há muitos anos, seja você profissional recém-formado, estagiário, enfim, não importa, professor, se você quer se lançar no mercado, se você já está no mercado, mas você quer fazer uma transição de carreira e não sabe como começar, como se lançar nas redes sociais, usa essas perguntas chaves, usa esse planejamento e, diante dessas perguntas, você vai responder essa pergunta principal. Se a era digital, hoje, ela apresenta para você como uma era assustadora ou uma era de oportunidades profissionais, fazendo essa conexão das tuas habilidades com o que a gente tem a nosso dispor, que são as várias redes sociais e as ferramentas que estão aí no clicar de dedos. Então, vamos lá. Coloca aí na tua cabeça mais uma pergunta para que vocês possam me responder mais tarde, tá certo? Então, vamos lá. E aí, eu trago essa pergunta bem importante. Hoje a palestra está cheia de perguntas lançadas por mim, olha só. Mas eu estou perguntando e a gente vai conversando sobre isso, só para ver o que é que vocês vão achando disso tudo. Mas por que a utilização dessas mídias? Gente, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, com profissionais da comunicação fizeram essas pesquisas e colocaram essa seguinte afirmação: profissionais de quaisquer áreas que utilizarem recursos de plataformas digitais destacará e estará sempre a um passo à frente. A gente pode equilibrar essa afirmação. A gente pode. Vamos também tirar ferro e fogo. Volto a dizer, tudo que eu estou dizendo aqui, gente, a gente precisa ponderar. Volto a dizer também que nós começamos a palestra falando sobre habilidades. As habilidades que nós temos certeza, convicção que temos. Mas, se a gente não é visto, se hoje, com todas essas ferramentas que a gente vai ver daqui a pouquinho, que estão à nossa disposição, se a gente não aparecer, será que a gente vai ter
as mesmas oportunidades? O que é que vocês acham? Me digam aí. Será que se a gente hoje, nessa era digital, com todas essas facilidades que temos, será que a gente consegue se lançar no mercado? Então, fica aí essa reflexão, essa afirmativa. Na minha opinião, eu vou dar aqui a minha opinião, é uma forma que a gente tem de utilizar, de unir o útil ao agradável. Se eu sou um profissional que tenho várias habilidades e hoje, vamos dizer, eu não estou no mercado de trabalho, eu quero me inserir no mercado de trabalho, então eu vou usar dessas ferramentas ao meu alcance para que eu possa me divulgar, para que eu possa me promover e para que as pessoas possam lembrar de mim no momento em que eu sou visto, que eu faço essa conexão do meu profissional com as redes sociais.